O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. A Argentina consegue reestruturar 99% da sua dívida sob legislação estrangeira. Aqui a gente vai ter umas 4, 5 notícias sobre nossos vizinhos, né? Nenhuma delas vai ser falando da novela Messi, mas... Até porque a gente tem mais o que fazer. Exatamente. O Messi tá com a vida ganha, a gente não. Messi tá com a vida ganha, a vida dos filhos dele ganha, a vida dos netos, sei lá. Mas a Argentina, né, concluiu as renegociações da sua dívida externa e no último dia 1º, terça-feira, o presidente, Alberto Fernandes, participou ali de uma coletiva, né, foi no dia 31 de agosto, tá? Peço desculpas. O presidente Alberto Fernandes fez esse anúncio junto com o ministro da Economia, o Martim Guzmán, o presidente da Câmara, o Sérgio Massa, os governadores provinciais participando por videoconferência e a presidenta do Senado, que é a vice-presidente do país, a senhora Cristina Fernández de Kirchner, que a gente vai falar mais dela daqui a pouco, né? E ela não pisava no Palácio Presidencial desde o dia 10 de dezembro, quando foi a posse. Tá? Essa informação é do Henrique Gonzalez, tá? Da sucursal local do El País. Tá? Então, se tiver errada, briga com ele, não comigo. E fizeram, então, a apresentação, né, das cifras e o plano, né, do governo é que o orçamento de 2021 vai reduzir o déficit fiscal de 10% para 4%, em parte, já que boa parte dos gastos que antes eram dedicados ao pagamento de juros não serão mais necessários. O Martim Guzmán, o ministro da Economia, disse que o 1%, né, que ficou de fora ainda são negociados, né, e ficaram de fora desses últimos acordos por uma questão técnica, segundo ele, tá? E a dívida ali de cerca de 68 bilhões de reais foi transformada, digamos assim, de juros de 7% ao ano para 3,7% ao ano, com prazos de vencimento mais longos. E, segundo o ministro, isso vai economizar 37 bilhões de dólares aos cofres argentinos. Tá? Lembrando que essa dívida, né, ela vem tanto dos mercados internacionais quanto do FMI, que fez aquele empréstimo com o então presidente Maurício Macri. E uma das primeiras coisas que o Alberto Fernandes fez ao assumir foi pedir apoio internacional para renegociar esses empréstimos. Talvez os nossos ouvintes se lembrem, talvez não, porque como foi antes da pandemia, significa que foi 200 anos atrás. Mas quando o Alberto Fernandes ele foi à França, ele se encontrou com Macron e assim, foi tipo, oi Macron, prazer, meu nome é Alberto Fernandes, sou o novo presidente da Argentina, vamos renegociar esse bagulho aí? Né? Foi basicamente isso. Foi com esses termos mesmo que ele falou, bagulho. Inclusive com esses termos nessa ordem e com essa velocidade. Ele nem esperou o Macron falar alguma coisa. Mas como ele é portenho, ele falou bagucho. Então o governo fez esse anúncio aí com toda a pompa e circunstância, até por, né, claro, questões políticas, mas não deixa de ser também uma vitória
para o governo e para o Estado argentino. Aí, antes da gente falar da reforma do judiciário, só para também ficar nessa questão econômica ainda, o governo enviou, na última sexta-feira, no dia 28, uma lei para a Câmara dos Deputados para criar um imposto extraordinário sobre grandes fortunas na Argentina. Tá? A estimativa do governo é que a lei incida sobre 12 mil pessoas e arrecade cerca de 4 bilhões de dólares, cuja destinação prioritária será para as medidas de combate à pandemia do coronavírus. Nesse sentido, não apenas, por exemplo, insumos de saúde, mas também a recuperação econômica, tá? Pós-coronavírus, tá? O projeto foi assinado por diversos parlamentares e é basicamente o seguinte: propõe a taxação de pessoas físicas que possuam patrimônio declarado a partir de 200 milhões de pesos, o que hoje dá mais ou menos 14 milhões e meio de reais, tá? E as alíquotas vão variar de 2 a 3,5% para patrimônios na Argentina e para patrimônios declarados no exterior de 3 a 5,25%. Tá? Para quem se interessar, para quem, nós ouvintes que forem economistas, que trabalham com questões fiscais, que trabalham com reformas, propósitos de reformas aqui no Brasil, já que a gente tem muito ouvinte aí, que eu sei que nós temos ouvintes que são assessores de deputados federais, tá? Eu vi no Twitter, mas, brincadeiras à parte, para quem quiser mais detalhes, tem como achar facilmente aí nas internets, ali as alíquotas e tudo mais, tabelinha bonitinha, tudo mais, e o destino dessa grana, tá? Mas ela ainda foi enviada, ainda vai ser votada, vai ser debatida e tudo mais, então, assim, é só o projeto. E aí, meu caro Matias, a gente vai para a pauta principal, né, dos nossos hermanos essa semana, que foi a proposta de reforma judicial proposta pelo governo, com perdão da redundância. E como você disse, a reforma acabou sendo aprovada no Senado, mas não na Câmara, né? E o projeto já havia sido anunciado em março, um pouco antes, né, da pandemia, foi apresentado formalmente no final de julho e agora está nesse impasse por conta, principalmente, da oposição em relação à forma como os trabalhos na Câmara dos Deputados estão ocorrendo, já que a maioria das sessões está sendo remotamente, né? E a oposição justifica que projetos dessa magnitude, dessa natureza, deveriam ser votados apenas presencialmente. Aí vamos dar uma explicada, né? O que é essa reforma judicial do ponto de vista mais factual, digamos assim, tá? Para quem quiser, inclusive, a Isabela Maier de Moura, tá? Que é minha editora na Gazeta do Povo, né? Eu tenho colunas lá. Ela publicou uma matéria em que ela até entrevistou um professor de direito na Argentina e tal, explicando isso. Então, antes que alguém fale, mas Felipe, as suas fontes estão sendo comunistas. Não estão, tá? Mas é o seguinte, a proposta é de descentralizar o judiciário federal, tá? Criando novas cortes federais, porém com atuação regional, porque atualmente existe na Argentina uma corte federal. Veja, quando eu digo uma corte federal, eu não estou falando do STF deles, eu estou falando uma corte criminal, tá? Tem uma, tá, que fica em Buenos Aires, obviamente, e com, então, 12 juízes,
tá? Então, né, o principal tema dessa proposta é expandir a Justiça Criminal Federal Argentina. Atualmente, tem 12 tribunais criminais federais, tá? Ou seja, tem 12 juízes. Nesse caso de primeira instância, não estou falando, tá? Aqui quando eu falo em Justiça Federal, eu não estou falando do STF deles, tá? Eu não estou falando da Suprema Corte, tá? E, nesse sentido, a proposta é juntar a esses 12 tribunais os 11 tribunais econômicos criminais e criarem 23 novos tribunais, ou seja, 23 novos juízes federais, tá? E o objetivo seria, então, diluir o poder e a influência desses 12 juízes federais porque só tem 12. Tá? Então, e se você pensar num país do tamanho da Argentina, ter 12 juízes, né, federais criminais é meio bizarro, convenhamos. Né? Então, é basicamente expandir para 46 tribunais. Esses novos tribunais vão ser ocupados por juízes escolhidos por concurso, pela concorrência do Conselho de Magistratura. Aí vem os dois primeiros poréns. E só um entretanto também, Felipe, de que essa não é uma ideia nova, né? Porque quando o próprio Alberto Fernandes era chefe de gabinete do Néstor Kirchner, em 2004, já tinha um plano de uma reforma judicial nesse sentido, né? Mas, claro que os projetos são diferentes. Então, como você mencionou, assim, foi importante você trazer isso, porque essa questão do judiciário argentino, pelo que eu vejo, o judiciário argentino ele é mais moroso e mais enrolado do que o nosso. Tá? Ele não chega a ser tão caro quanto o nosso, e aqui é caro no sentido de dispendioso, não no sentido de caríssimo. Então, por exemplo, o presidente da Suprema Corte, o Carlos Rosenkrantz, que foi designado pelo Macri ao cargo, ele já disse que tem uma crise de legitimidade no judiciário argentino e que esse formato muito reduzido facilita excessos e personalismos na Argentina. E pesquisas de opinião colocam que menos de 10% da população argentina confia no judiciário. E uma outra pesquisa que foi realizada no mês de agosto pelo Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, a CELAG, que foi feito por entrevista telefônica em 18 das 24 províncias argentinas, aponta que 58% dos argentinos crê que o principal problema do judiciário é a falta de independência, né? E em relação à reforma especificamente, 48% acredita que ela vem para evitar o abuso de poder por parte de alguns juízes, enquanto que 1/3 acredita que ela busca garantir a impunidade da classe política. Isso, aí a gente vai... E 76% tem uma imagem negativa dos juízes. E aí a gente chega, né, nos dois primeiros detalhes, que o primeiro eles querem criar mais magistraturas, querem expandir o judiciário federal, porque no fundo eles querem diluir o poder dos juízes para poder fazer mamata, para poder ter esquema e fugirem ali da justiça, porque agora diluindo o poder não vai ter como eles serem pegos, ou então vai ter mais chance de ter um juiz que seja brother, alguma coisa assim. E a segunda questão em relação a isso é que os novos tribunais vão ser ocupados por juízes concursados, juízes feitos pelo processo próprio argentino lá, não sei como funciona, tá? Não sei quantas fases tem, não sei que matérias que caem, mas vão ser juízes selecionados por o processo habitual. Porém, todavia, entretanto, até esses processos serem concluídos, os juízes que vão ocupar esses cargos vão ser juízes substitutos, juízes provisórios, que vão ser escolhidos pela atual administração federal. Então,
tá bom, vai ser concursado, mas aí pelo menos por 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo, né, para ter o concurso direitinho, quem vai ocupar o cargo vão ser os brothers dos políticos, vai ser pessoal indicado pela Cristina Kirchner. Então, aí a treta. Aí vem o outro lado do outro lado, que é, falam que não seria possível que essa reforma fosse para a impunidade da Cristina Kirchner. Lembrando que a Cristina Kirchner ela só não está presa porque é senadora, porque ela tem um mandado de prisão contra ela. Tá? Os processos não vão poder mudar de mãos. Então é o seguinte, vão criar as novas cortes, aí os novos processos vão parar nessas novas cortes, porém, os processos em andamento vão continuar sob a jurisdição que eles estão agora, segundo o Hernan Capiejo, que foi ouvido pela Isabela Maier. Tá? Estou dando aqui a fonte, né, porque já diria Eduardo Batista. Então, essa é a primeira coisa, é expandir a Justiça Federal e com esses novos juízes são concursados e tem esse período. Aí entra o que você falou antes, meu caro Matias, que é o seguinte, o Senado já aprovou a reforma, aprovou por 40-26. E aí a reforma foi para a Câmara dos Deputados, onde as estimativas, né, do governo dizem que faltam 10 votos, tá? Não tem ali, o governo ainda não tem, né, segurança, não tem uma margem de segurança para aprovar a reforma, faltam 10 votos. E aí vem a treta, né, que veio até, por exemplo, teve isso eu achei muito curioso, né, teve um tuitaço falando em golpe na Argentina, por conta da questão procedimental que a gente vai explicar. Só que eu acho que 90% dos tweets falando em golpe na Argentina eram brasileiros, não eram argentinos, não foi um tuitaço que começou na Argentina. Provavelmente são robôs bilíngues, né, Felipe? E, como você explicou, a Câmara dos Deputados ela estava em trabalhos remotos, desde o dia 20 de março. Porém, o que acontece? Esse protocolo dos trabalhos remotos, ele caducou. Porque lá no dia 20 de março, provavelmente falaram, olha, pelos próximos 120 dias, pelos próximos não sei quantas sessões, pelos próximos 4 meses, sei lá, 5 meses, o que for, os trabalhos vão ser remotos. E aí caducou. Então, você tem uma questão procedimental, que é a oposição, como você disse, está falando, o remoto caducou, é um tema importante, a gente tem que discutir presencialmente, tem que discutir pessoalmente, tem que ter treta, tem que sair no tapa. Tá? E o presidente da Câmara, o Sérgio Massa... Com isolamento social, né? Sai na mão com isolamento social. E o Sérgio Massa, o presidente da Câmara, pró-governo, né, falou que, olha... tem a pandemia ainda, então continua o serviço remoto. Aí cerca de 94 deputados da oposição foram até a Câmara. Só que eles não foram contabilizados como presentes, porque eles não logaram no tal do sistema virtual. Então, aí o surreal, né? Um deputado da oposição, Gustavo Mena, disse que a sessão era irregular porque não haveria quórum, já que cada sessão precisa de pelo menos 129 deputados. Então, ele falou, olha, não tem 129 presenciais e não tem 129 logados, já que teve o bloco que foi para lá presencialmente. Então, você teve ali um debate muito grande
sobre a questão procedimental, e aí levou a essas acusações, né, de parte da oposição. Por exemplo, o líder do Juntos pela Mudança, o Mário Negri, dizendo que foi rompido o único espaço de debate e que estavam tentando ali forçar a mão, digamos assim, na democracia argentina. Então, até por conta disso, a reforma, pelo menos até o momento que a gente está gravando, dia 4 de setembro, às 8 horas da noite, horário de Brasília, ela não foi votada. Segundo o Infobae, que é um jornal, eu diria, de uma linha até conservadora, digamos assim, de Buenos Aires, o governo ainda não tem certeza de conseguir os votos necessários e estariam negociando com o Roberto Lavagna, né, que é um dos, usando um termo aqui, né, um dos cabeças, né, principais cabeças políticos ali, que foi ministro da Economia entre 2002 e 2005, para conseguir ampliar o apoio, né, à reforma. Só que, de qualquer maneira, ainda tem a discussão sobre a questão procedimental. Como votar esse troço. E só para ilustrar isso, Felipe, ontem ia ser votada uma matéria em relação ao turismo, né? De como a aprovação de uma lei para a retomada da atividade turística presencialmente, né? E a sessão estava convocada para as 13 horas e até as 19h30 não havia começado, justamente porque os dois principais blocos, né, o Juntos por el Cambio da oposição e o Frente de Todos do governo, não tinham conseguido ainda chegar a um acordo em relação à prorrogação das sessões remotas, né? Enfim, então fica aí esse fato que ocorreu ontem, né, quinta-feira, dia 3 de setembro, para ilustrar essa situação procedimental. E, finalmente, uma coisa importante, que é essa reforma judicial não inclui a expansão da Suprema Corte, tá? Porque várias notícias colocam, o governo Fernandes quer expandir a Suprema Corte, porque a Suprema Corte argentina era de 5 membros, aí o Menem expandiu para 9, para se safar, em bom português, aí o Néstor Kirchner voltou para 5, e agora teria uma proposta de passar para 9. Mas isso não está incluso nessa reforma do judiciário agora. Essa reforma busca expandir o judiciário federal, não envolve a Suprema Corte. A Suprema Corte, né, o STF da Argentina, digamos assim, continua com 5, pelo menos por enquanto. Pode ter uma proposta para passar para 7, 9, 11, 37? Pode, mas é outra reforma. Não está incluso nessa. Bem, Felipe, e vai precisar também de uma reforma judicial na Argentina para conter o clubismo de certos juízes, né? Já que no Juizado Nacional do Trabalho número 1, o juiz Alejandro Aníbal Segura estava tratando de uma questão trabalhista em relação ao Racing Clube, né? Um dos clubes de Avejaneda, ali ao sul de Buenos Aires, e ele acabou escrevendo, provocando, né? Racing Clube, que o nome do clube é Racing de Racing, né? RACING. E ele escreveu espaço Sim Clube. Então, que é uma provocação que fazem na Argentina por conta que o Racing, no final dos anos 90, entrou por um processo de falência e acabou sendo administrado por uma síndica apontada pelo governo, né? E depois se converteu em sociedade anônima, enfim, só voltou a ser uma sociedade civil recentemente. Então o juiz aproveitou isso para provocar, e depois levantaram outras
sentenças que ele tinha assinado, provocando o River Plate, né, escrevendo em vez do V com o B, com o Huracan, porque ele é torcedor do São Lourenço, então ele se refere ao arquirrival como o Clube de Parque Patricios. Enfim, uma presepada aí do juizão Alejandro Aníbal Segura. Quem mandou essa notícia para mim foi o meu amigo Nico Cabreira, que toca conosco lá, o SDT, na bancada, o nosso representante cordobês. Agora a gente cruza o Rio da Prata em direção a Montevidéu, já que veio a público, né, as declarações do coronel reformado Gilberto Vasquez, que havia sido ouvido por um tribunal de ética em 2006 por conta dos seus crimes contra a humanidade durante a ditadura cívico-militar no Uruguai. E esse documento foi solicitado pela organização Madres e Familiares de Uruguaios Detenidos Desaparecidos, e, enfim, veio a público recentemente. E ele deu diversas declarações, né, que teve que matou, não se arrepende, torturou, enfim, ele que integrou o órgão coordenador de operações antissubversivas durante a ditadura, foi condenado recentemente a 25 anos de prisão por esses delitos cometidos no marco do Plano Condor. Inclusive 28 casos de homicídios especialmente agravados e mais 30 anos por participar do sequestro e desaparecimento da Maria Cláudia Garcia, mãe da Macarena Hellman. Ele que atualmente tem 75 anos e está cumprindo prisão domiciliar no departamento de Rivera. E o mais curioso dessa situação em 2006 é que ele usava o hospital militar como uma forma de fugir dos processos legais. Então ele tinha um acordo com médicos de forjar, né, tratamentos de saúde para não ter que testemunhar. Isso também chegou a público recentemente. Agora, do Uruguai, a gente vai ao Chile, primeiro com uma tentativa de lockout dos caminhoneiros no Chile, no marco aí da pandemia, né? Inclusive o líder do movimento, o Sérgio Pérez, que é presidente da Confederação Nacional de Transporte de Carga, disse que iria estrangular as estradas em todos os pontos, o que não é tão difícil no Chile, né? Por conta da formação geográfica. O Chile é um pescoção. Então você estrangula. E uma outra notícia também em relação aos protestos do ano passado, já que um policial foi preso por cegar uma mulher nos protestos. Isso, nesse caso, a Fabiola Campilai, ela ficou cega após as manifestações. Ela levou um tiro de bala de borracha no olho. E, por conta disso, um capitão da polícia chilena, chamado Patrício Maturana, ele foi detido. Ele é um dos 62 agentes de segurança acusados, né, de crimes nesse contexto das manifestações. E, segundo o Instituto de Direitos Humanos do Chile, a prisão é bem-vinda para mostrar que os excessos não serão tolerados. Do Chile, a gente cruza a fronteira com a Bolívia com duas notícias. Uma e meia, digamos assim, porque uma é meia Bolívia, meia Brasil. Mas o Ministério Público da Bolívia formalmente, né, indiciou o Evo Morales por estupro de vulnerável, né, por conta do relacionamento que ele teria tido com uma adolescente, que hoje é sua namorada, hoje ela é maior de idade, porém, quando eles iniciaram o relacionamento, ela ainda seria adolescente.
O Evo Morales disse que isso é uma guerra suja criada com fins eleitorais e ele não compartilha do uso de companheiras, né, de companheiras no sentido de esposas, namoradas, enfim, em questões políticas, né? O advogado, inclusive, do Evo Morales, disse que esse tipo de acusação só procede quando apresentada pela vítima ou pelos seus pais. Por isso, o governo estaria agindo de forma errônea. Tá? Então, para quem quiser, tem uma matéria bastante grande no El País brasileiro, em português, tá? Com inclusive alguns detalhes jurídicos, porém, basicamente isso. O governo boliviano formalizou as acusações e o Evo Morales diz que isso é apenas a parte da guerra política, já que faltam cerca de 2 meses para as eleições bolivianas. E outra coisa, para quem não se lembra, a gente comentou sobre esse mesmo assunto no último programa, por isso que eu estou até passando de forma um pouco mais rápida. E a outra notícia que tem a ver com eleições e com o Brasil, que começou a circular no início dessa semana, que os bolivianos que moram no exterior podem não conseguir votar nas eleições bolivianas. Segundo a Embaixada Boliviana no Brasil e o Consulado Boliviano em São Paulo, eles estariam com dificuldades logísticas para organizar o pleito. E por conta disso, a matéria da Flávia Mantovani trouxe que diversos bolivianos protestaram na frente do consulado aqui em São Paulo, na terça-feira, dia 1º, dizendo que o voto no exterior é um direito, não um favor, e que isso, na verdade, é apenas uma desculpa, digamos assim, já que, na última eleição, 70% dos bolivianos que residem no Brasil votaram no Evo Morales. Tá? São cerca de 44 mil eleitores bolivianos residentes no Brasil. Só me detendo um pouco nesse número, Felipe, teve um comparecimento de 70% dos 45.793 que tinham condições de votação ano passado aqui no Brasil, sendo que desse total, 44.232 estão no estado de São Paulo, né? E daí o Evo levou grande vantagem, com cerca de 70% dos votos válidos, seguido pelo candidato de origem coreana, o Chi Yoon-chung, que representa vamos dizer, a bancada evangélica na Bolívia, e só depois, com 16,8% dos votos válidos, só depois aparecendo o nome do Carlos Mesa com 9,6%, que foi o segundo candidato mais votado nas últimas eleições. E, segundo a mesma Flávia Mantovani, ela questionou o embaixador boliviano no Brasil, o Wilfredo Rojo Parada, que falou que a grande questão é não conseguir locais para votação por conta da pandemia, já que as escolas estão fechadas e aglomerações estão proibidas e não é fácil conseguir locais que não as escolas para realizarem as eleições. Curiosamente, vai ter eleições municipais aqui no país, né? Então, para mim é muito simples. Se você marcou uma eleição, você tem que dar um jeito de todo mundo votar. Não. Todo mundo que pode votar, votar. Se nem todo mundo que pode votar vai poder votar, você adia a eleição. Pois é. Se vai ter uma eleição, é para todo mundo poder votar. E isso independente do se vai votar em X, se vai votar em Y. Então, assim, quando teve a eleição presidencial brasileira, e a gente repercutiu aqui, centenas de milhares de brasileiros no exterior votaram. E coube a Itamaraty organizar tudo isso, nos consulados e tudo mais. Então, assim, se o consulado brasileiro em
Nova York virasse e falasse, olha, não vamos ter como organizar a eleição, então assim, tem que adiar, mas aquelas pessoas têm o direito de votar. Ou então dá um jeito de, sei lá, voto pelo correio, que nem nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Não sei. E é falta de vontade política, porque a comunidade boliviana, pelo menos aqui na capital, ela é bastante concentrada, né? Principalmente ali na região cerca do estádio do Canindé, entre o Brás e o Pari, enfim. Inclusive, tô aqui com uma matéria do G1, do ano passado, que mostra justamente uma escola no Brás com um banner escrito Elecciones Generales Bolívia. Enfim, não é algo difícil de se organizar. Justamente está faltando vontade política e a gente sabe os motivos disso. Então, sim, as pessoas têm direito a votarem. Se uma parcela do eleitorado não vai poder votar, vai ser impedida de votar, tem que dar um jeito. Como você falou assim, mas Felipe, qual o jeito que vai dar? Não sei, o problema não é meu, o que eu sei é que tem que dar um jeito. E Felipe, e ainda, né, sobre relação Brasil e Bolívia, né, notícia de agora há pouco, inclusive foi nos enviada pelo ouvinte Antony Rodrigues, que é do Mato Grosso, já que o Ministério Público da Bolívia acusou a Polícia Militar do Mato Grosso de ter matado 4 indígenas da etnia Tiquitano que caçavam na região da fronteira. A gente tinha repercutido esse caso no mês passado, já que essas mortes ocorreram no dia 11 de agosto e foram registradas pelo Grupo Especial da Fronteira vinculado à PM. Aí a gente cruza a fronteira de vez, vem aqui para o Brasil com algumas notícias. A primeira foi que, na semana retrasada, o porta-voz do governo alemão, Steffen Seibert, disse que há fortes dúvidas, né, de que o acordo entre Mercosul e União Europeia possa ser aplicado dentro do espírito pretendido, em vista de acontecimentos atuais com enormes perdas florestais observadas. Lembrando que a gente fez aqui no Xadrez Herbal um especial duplo de 5 horas sobre o acordo Mercosul-União Europeia, com diversos convidados, tá? Então, assim, muita gente cedeu o seu tempo e seu conhecimento para realizar esse especial. Vocês podem procurar aí no feed, no site do Xadrez Herbal, no site da Central 3, enfim, como preferirem. E aí, nós também tivemos, né, por conta dessa declaração, né, uma matéria na Deutsche Welle em português, na Deutsche Welle Brasil, com declarações do embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, sobre o mesmo tema. Tá? Então, para quem quiser ler, tá, a entrevista na íntegra, está na Deutsche Welle em português. A entrevista foi realizada pelo Bruno Lupion. Aí, outra notícia envolvendo o Brasil é o seguinte, que aí isso aqui ainda vai dar bastante pano para manga, né? A gente ainda vai voltar nesse assunto e tudo mais, porque a coisa ainda tá um pouco fresca, digamos assim. O que acontece? O brasileiro, chamado Paulo Abrão, ele foi reeleito por unanimidade como secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela, como o próprio nome diz, né, ela age baseada ali no Pacto de San José da Costa Rica e monitora e investiga violações de direitos humanos pelos países signatários. Inclusive, né, estados. É nosso ouvinte. É mesmo? Sim. Então tá aí. Então, um abraço vamos pro fazer Então, vamos lá. E aí, estava, né, na semana passada, às vésperas da divulgação de um relatório sobre violência policial, atuação de milícias e retrocessos democráticos no Brasil. Tá?
seria publicado esse relatório. E pouco antes dessa publicação, ele foi destituído do seu cargo. Tá? Ele foi destituído pelo secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, e teria sido decorrente da pressão vinda do Brasil e de outros estados descontentes com análises negativas. Tá? Segundo a estrutura, né, da Comissão Interamericana, da CIDH, ela é ligada à estrutura da OEA, porém ela tem, de forma estatutária, garantida a sua independência e autonomia. Então, vamos pegar aqui. Aí em janeiro de 2020, ele foi, como a gente falou, reeleito de forma unânime pelos 7 comissários da ICDH para ficar mais 4 anos à frente do cargo. Tá? Aí no dia 15 de agosto, o Luiz Almagro falou que, olha, a gestão dele não será prorrogada. Tá? Estou aqui vetando. E aí veio, nessa última semana, digamos assim, o outro lado, digamos. Por quê? O que eu quero dizer com o outro lado? Os comissários da CIDH disseram que ele foi eleito, que ele sempre age de forma correta, que ele age de forma idônea. A BBC News Brasil, uma matéria do Ricardo Senra, a comissária chilena Antônia Urrejola, provavelmente pronunciou o nome errado, desculpe, mas ela é atual vice-presidente, né? Disse que para os comissários, o Paulo Abrão segue como secretário executivo, tá? E para questões formais, a colombiana Cláudia Pulido foi nomeada substituta interina do brasileiro. O que eu quero dizer, o que eu quis dizer quando eu falei de outro lado? Emergiram, nessa semana, vieram a público, 60 denúncias de ex-funcionários contra o Paulo Abrão por questões de ambiente de trabalho, tá? Como abusos trabalhistas, privilégio de pessoas em processos seletivos, perseguição de funcionários de gestões anteriores, retaliação contra funcionários que discordassem das decisões do Paulo Abrão. O Paulo Abrão e os comissários negam essas acusações. As denúncias falam em ambiente de medo, perseguições. Nenhum órgão de direitos humanos deveria ser caracterizado por um perfil sistemático de abusos. Paulo está sendo colocado como vítima, quando na verdade ele que violava os direitos das pessoas. Tá? Ao mesmo tempo, não há, segundo as matérias, nessas denúncias, pelo menos por enquanto, provas materiais dessas denúncias, que foram feitas por, como eu disse, 61 funcionários e ex-funcionários. Tá? Segundo 12 denunciantes que publicaram uma carta em conjunto, as denúncias foram apresentadas ao Almagro e à Ombudswoman da OEA, a Neida Pérez. Tá?
falando basicamente em abuso de poder, assédio moral, humilhação pública, subtração injustificada de funções, discriminação em relação a outras pessoas de cargos similares, enfim. Basicamente, ele seria um cara que perseguia as pessoas de gestões anteriores, que perseguia pessoas que ele não gosta, não simpatiza, enfim, que humilha as pessoas. Seria ali um chefe babaca, tá? Usando um conceito um pouco mais amplo, né? Para não usar outro termo no lugar de babaca. Tá? Então, surgiram essas denúncias que seriam, então, o verdadeiro motivo do Almagro ter vetado o Paulo Abrão. Ao mesmo tempo, os comissários falam que isso está sendo usado como justificativa para legitimar uma intervenção política na autonomia da CIDH. No momento em que a comissão ganha cada vez mais relevância, publicando informes sobre países com papel crítico em relação a governos de diferentes vieses ideológicos que ficaram descontentes com as críticas, acontece essa não renovação de última hora, disse a advogada chilena. Tá? Então, basicamente o que ela está dizendo é que, olha, a gente está cutucando os abusos dos estados, os estados pressionaram e aí não autorizaram o Paulo Abrão e estão usando essa questão aí de denúncias de ambiente de trabalho, de assédio e tal, como justificativa porque não há nenhuma investigação formal em relação ao Paulo Abrão. E aí ela ressalta na matéria da BBC Brasil: não quero dizer que não se investiguem as queixas ou denúncias, é essencial que as investiguem com profundidade. A questão é a falta de transparência que denota uma utilização política dos denunciantes, o que é injusto e contraditório por parte do secretário-geral. Tá? Então, assim, a gente tentou resumir aqui tudo isso, sem tomar necessariamente... a gente não sabe aqui quem está falando a verdade, quem não está. Se eu soubesse, eu provavelmente estaria dando depoimentos, né? Eu recomendo profundamente, para quem se interessou, vou até pedir aqui para a Carol depois deixar linkada lá no post, no site do Xadrez Herbal, lembrando que no site do Xadrez Herbal vocês podem acessar a minutagem dos blocos, vocês podem acessar os links das dicas culturais e dos principais materiais que a gente referencia no programa. Tá? Fica lá tudo bem digerido para vocês, graças aos apoiadores do Xadrez Herbal. E eu recomendo, então, que vocês leiam a matéria do Ricardo Senra, na BBC Brasil, que está bastante extensa, bastante complexa, não tem nem como a gente passar por tudo aqui, porque ela está bastante grande, parabéns a ele pelo trabalho, e aí eu vou pedir para a Carol linkar, então quem se interessar, vai lá no site da BBC Brasil, vai no site Xadrez Herbal e leia na íntegra, tá bom? Aí, a outra notícia envolvendo o Brasil é que os Estados Unidos reduziu a sua cota de importação do aço semi-acabado brasileiro e, recentemente, a gente até comentou que os Estados Unidos iria tarifar o alumínio canadense e o Canadá respondendo, dizendo, olha, cada centavo que os Estados Unidos taxar, a gente vai taxar de volta. No caso do Brasil, o Itamaraty emitiu uma nota dizendo que mantém expectativa de que o setor siderúrgico dos Estados Unidos se recupere. É isso. Só faltou agradecer pela diminuição da cota. E falando em Itamaraty, Felipe, uma que saiu agora também, nota das 17h34, já que o governo brasileiro comunicou aos representantes diplomáticos, consulares e administrativos do regime ilegítimo da Venezuela havê-los declarado persona non grata. Então tá aí, notícia fresquinha para os nossos ouvintes. Aí, falando em Venezuela, a gente cruza a fronteira e o Capriles... Isso não foi nem combinado. O Henrique Capriles, que andava sumido, né? A gente... Eu não vou
ser babaca de levantar a plaquinha do eu avisei, mas até porque não chega a ser algo tão explícito assim, mas é um sintoma do que a gente comentou que iria acontecer, que é o Guaidó, depois de 2, 3 tentativas naufragadas e de ter sido visto, né, por cada vez mais setores como ali um fantoche dos Estados Unidos, digamos assim, ele perdeu muito do prestígio que ele tinha em relação à oposição. E o que aconteceu? O Henrique Capriles, né, que também é outro líder da oposição a Maduro, a gente falava muito do Capriles lá por 2016, 2017, ele veio para o Brasil, inclusive. O Capriles anunciou que ele e o seu grupo, né, o seu partido, vão disputar as eleições legislativas na Venezuela, agora em dezembro, contrariando a posição do Guaidó. O Capriles disse que o Guaidó ele se tornou muito previsível, que a sua estratégia se esgotou e que a agenda proposta por ele não deu resultado, é preciso buscar novos caminhos. Tá? Ele disse que o governo Guaidó é o governo da internet e está descolado da realidade dos venezuelanos. Tá? Então, Capriles basicamente deu ali, deu com a porta na cara do Guaidó, disse que vai disputar as eleições. Ele que foi, né, o candidato derrotado pelo Maduro em 2012 por aquela margem bastante estreita de votos. E um detalhe aqui, esse acordo veio com uma mediação da Turquia. A gente comentou no último programa que a Turquia iria abrir um hospital, né, na Venezuela, e o chanceler turco, o Cavusoglu, ele estava na Venezuela e ele realizou uma reunião com integrantes do governo e vários integrantes da oposição, não apenas o Capriles, e pelo menos o Capriles anunciou que vai concorrer à eleição junto com o seu partido. E como parte, né, disso tudo, o Maduro libertou, deu indulto a 110 presos políticos. E o Capriles já caiu em cima, dizendo que foi graças à mediação dele que essas 110 pessoas foram libertadas. Então, a Turquia surgiu como articulador na Venezuela. Isso é quase surreal, claro, tem todo o contexto político que a gente falou várias vezes, de Turquia e Venezuela se aproximarem por conta de ambos sofrerem pressão dos Estados Unidos, mas assim, a posição que poderia ser do Brasil, da Argentina, do México, sei lá, de Cuba, teve que a Turquia vir aqui, né, com todo respeito ao chanceler turco, estou falando por uma questão geográfica, né, tentar ali mediar a situação. Da Venezuela vamos para a Colômbia, onde, como o Álvaro Uribe, ele renunciou ao cargo de senador, essa semana foi oficializado que o processo dele vai sair da Suprema Corte colombiana e vai passar para o Ministério Público, o judiciário comum, digamos assim. Né? Talvez até por isso que ele tenha renunciado ao cargo, né? Não sei. Mas enfim, o fato é que oficializaram que, como ele não é mais senador, o caso dele não vai ser mais julgado pela Suprema Corte. Da Colômbia, a gente vai para o México, em que surgiram vídeos, né, do Pío López Obrador, o irmão do presidente Andrés Manuel López Obrador, recebendo envelopes de um cara chamado David Leon. Essas imagens são de 2015, tá? E o David Leon, ele atualmente é diretor da distribuidora estatal de medicamentos. E esses envelopes que o irmão do atual presidente recebeu
estavam cheios de 2 milhões de pesos, o que dá mais ou menos R$500 milhão. E por que nós sabemos disso? Porque você ouve ele falando, dizendo que, olha, aqui tem 1 milhão e nesse outro tem 1 milhão. Tá? O Leon, então, pede que avise, né, o seu irmão que nós o estamos apoiando. A graça é que ele veja que tem apoio, porque era no contexto das eleições no estado de Chiapas. Tá? Então, agora tem propina, tem bufunfa circulando, envolvendo o irmão do atual presidente. E o detalhe é que, em outra gravação, em maio de 2015, é possível ver o Pio fazendo, ele é muito piedoso, fazendo anotações num caderno preto. Como a gente já viu o caso da Argentina, né, eu vou relembrar aqui. Ficar anotando recebimento de propina é pedir para acontecer alguma coisa com você, ou é porque você depois pretende entregar alguém, jogar alguém aos lobos. Não queria falar nada. Mas assim, quanto menos registro você tiver dos esquemas, né, talvez seja melhor, não sei. Tem um pessoal que usa apelido também, né, Felipe? Pode ser isso também, né? Recebi balas de goma do meu amigo Joca. E evitando o falso cognato, né? Já que em castelhano apelido é sobrenome, apodo, então. Tem isso também. Então, tem agora essa denúncia, tá? E que ele teria recebido aí pelo menos R$500 milhão como parte ali da sua campanha. E novamente, a grande questão que tem que se frisar é: o cara que está dando o dinheiro hoje dirige uma estatal federal. Então, assim, foi uma compensação, foi né? Ele foi nomeado por gratidão, qual é? Então, tem esse detalhe aí, mas é mais um caso aí de dinheiro circulando. E por fim, Felipe, a gente vai para a Jamaica, né? E a gente estava conversando em off, né? Se inclui ou não a Jamaica na América Latina, mas para os nossos fãs de Chaves, né? Já que a gente está no México no momento, tem a água da Jamaica, né? Então, que é o chá de hibisco, né? Então fica aí essa ponte latino-americana com a Jamaica. Também tem a Carta da Jamaica do Simão Bolívar, mas nela ele exclui o Brasil do rolê, então não vou citar. A gente não sabia direito onde pôr a notícia das eleições na Jamaica, então a gente pôs a América Latina ali como um puxadinho do Caribe, porque a Jamaica está aqui perto, mas não é América Latina, né? Mas tivemos eleições ontem na Jamaica, eleições que foram, né, o parlamento havia sido dissolvido pelo primeiro-ministro Andrew Holness e teve a dissolução, né, o parlamento foi dissolvido, novas eleições, e com as novas eleições, o Partido Trabalhista da Jamaica recebeu 57% do voto popular, ficou com 49 assentos dos 63, expandiu a sua maioria, ganhou 17 assentos a mais. Só que tem uma coisa, o Partido Trabalhista da Jamaica é o partido conservador na Jamaica. O partido de esquerda na Jamaica é o Partido Popular. Então, tem acabaram com os conservadores de fato, né? Não tem mais os Tories jamaicanos. Não tem o partido Tory na Jamaica. Né? Então, assim, o nome... A gente chegou a comentar isso no Fronteira sobre a Jamaica. Você perdeu a minha piada. Por quê? Eu falei o Hastory. Ok, foi boa. Então, o Andrew Holness, ele continua no cargo, ele que é o primeiro-ministro da Jamaica desde 2016. O Peter Phillips, né, do Partido Popular,
disse que vai renunciar à liderança do seu partido. E como nota negativa apenas, essa foi a eleição com menor comparecimento da história da Jamaica. Apenas 37,3% dos eleitores compareceram e votaram. Tá? O que dá mais ou menos aí 1.900.000. Do 1.900.000 eleitores, cerca de 714 mil apenas compareceu. Então, tivemos aí, não sei se o baixo comparecimento foi porque foi uma eleição, né, uma snap election, né, porque o parlamento foi dissolvido. Não sei se foi por uma questão da pandemia, não sei se foi por uma questão climática também, já que o Caribe está passando aí pela temporada de tempestades e tal. De qualquer maneira, foi o menor comparecimento da história eleitoral jamaicana.